Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula do nosso curso Mindset Ágil. Nessa aula, ainda falando sobre Mindset, que é o módulo que nós estamos estudando, nós vamos falar um pouco sobre cérebro e padrões. Nós falamos anteriormente sobre Mindset, que foi a primeira aula desse módulo, e agora vamos falar sobre cérebros e padrões. E na próxima aula nós vamos falar sobre filosofia e data-driven, ou orientação a dados. Observe esse iceberg. Eu não sei se você já viu essa imagem na internet, mas ela é muito usada para representar algumas coisas, como, por exemplo, a nossa mente. Observe que a menor parte fica acima da superfície, que é a parte de gelo que está tomando o sol, né? Essa parte branquinha. E a maior parte do iceberg está abaixo da superfície, ou debaixo d'água, ou dentro d'água, que é a parte submersa, aquela que nós conhecemos menos e que muitos de nós nem sabemos que existe. Se nós avaliarmos isso sob a ótica da nossa mente, nós podemos entender que a parte acima da superfície é o nosso consciente e a parte abaixo da superfície é o nosso inconsciente. Esse não é um curso de psicologia, tá? Nem eu sou psicólogo, mas são conceitos importantes para que nós possamos fazer realmente grandes realizações no campo da nossa transformação de mindset para pensarmos ágil, ok? Então é apenas para contexto também. E, por favor, se eu der alguma má nota aqui em termos de conceito e de ciência /biologia, por favor, me desculpe. Legal. Mas, no campo da consciência, nós temos algumas palavras-chave que devemos refletir nela. É no nosso consciente que nós temos os nossos pensamentos lúcidos. É no nosso consciente que nós experimentamos a percepção. E é no nosso consciente que nós usamos a nossa razão. Já no nosso inconsciente, ou seja, de uma determinada camada para dentro do nosso cérebro ou para dentro da nossa mente, é onde tem a nossa infraestrutura, os nossos alicerces. Lembra quando nós falamos na aula anterior sobre questões envolvendo DNA, questões envolvendo crenças, experiências e princípios e valores? Isso está no campo do inconsciente. Então, nós temos algumas palavrinhas-chave que são importantes nós entendermos, ou pelo menos refletirmos um pouco sobre elas. Nós temos, ou é no nosso inconsciente onde habita os nossos medos, os nossos desejos, nossas lembranças, a parte da fome, da libido e da respiração, que são automatismos do nosso corpo, mas que possuem uma predisposição para que ocorram. Principalmente, vício e virtude. Quando nós falamos de ser humano, se nós pensarmos numa dualidade comportamental, nós temos pessoas viciosas e pessoas virtuosas. Mas nós, no momento em que nós estamos, na maioria das nossas vidas, somos mais vícios do que virtude. Quando eu me refiro a vícios, logicamente, que eu estou falando mais dos vícios morais do que os vícios materiais. Mas os vícios materiais entram também na conta. E quando nós falamos do comportamento virtuoso, nós não pensamos nessas coisas conscientemente a todo momento. Nós repetimos, criamos hábitos e gravamos o nosso inconsciente. A gente vai ver um pouco mais à frente como que isso funciona. Mas é importante nós entendermos, quando nós estamos falando de mindset ágil, e considerando que cultura são pessoas, empresas são pessoas, tudo isso está muito mais ligado, talvez, a inconsciente do que consciente. Quando nós pensamos em lucidez, uso da razão, filosofia, raciocínio lógico e números, nós estamos trabalhando muito no campo do consciente ou da razão, porque a gente está pensando. Quando nós estamos lidando com as dificuldades comportamentais das pessoas, os temperamentos, a impaciência, as pessoas com sentimento de culpa, de medo, de perder o emprego, de medo de fazer diferente e várias outras coisas, nós estamos mais no inconsciente. E isso não é simples de trabalhar. Por quê? Pensa na figura do iceberg. É como se nós estamos pensando num alicerce super profundo, de bases estabelecidas após longos e longos anos, que, para que nós possamos fazer
diferente, nós precisamos de trabalhar de alguma forma. Por isso que é importante nós entendermos que é no consciente onde a gente tem a clareza, mas toda essa clareza enfrenta o maior desafio de lidar com as bases pré-estabelecidas. Então, fique sempre ligado nisso. Quando a gente for pensar durante o curso sobre dificuldades de fazer coisas, a gente vai ver que no papel muita coisa é simples, mas na prática é super difícil. E isso é muito amarrado a esse conceito de o inconsciente ditar a maior parte dos nossos comportamentos. Mas existe forma de tratar ou de alterar o nosso inconsciente, e isso é a alteração de mindset. Aqui eu quero fazer uma analogia com uma máquina de aprendizado. Hoje, no campo da tecnologia, a gente tem um conceito chamado machine learning, que é máquina de aprendizado, que está um pouco voltado para o campo da inteligência artificial, um pouco voltado ou muito voltado para a estatística, mas eu achei uma forma legal de representar aqui, grosso modo, tá? Porque eu não sou especialista em máquina de aprendizado, apesar de conhecer um pouco, mas é uma forma legal da gente representar mais ou menos, por analogia, como que funciona uma máquina de pensar. E aí nós vamos fazer uma comparação com a nossa mente. Observe nesse diagrama que nós temos uma caixinha à esquerda, onde nós temos uma base histórica, nova ou velha, de experiências. Quando a gente cria uma maquininha de aprendizado, nós precisamos de dar insumo para que essa máquina aprenda a processar informações. Nós precisamos de dar informações para ela, ou base histórica. E essas informações, elas são armazenadas. Então, nós precisamos de ter uma base de dados onde essas experiências, essa base histórica fica gravada. Nessa cabecinha com duas engrenagens é onde nós temos algoritmos. Algoritmos esses que são programados para fazer análise histórica / estatística e fazer projeções ou predições baseado nos fatos que estão armazenados nessas bases estatísticas. Então, recapitulando, existe uma base histórica e existe um algoritmo que vai comendo essa informação e, a partir disso, executando ações, ok? E aí, qual que é o resultado desse comportamento? São ações e novos feedbacks. Ou seja, baseado numa base histórica, um algoritmo toma decisões e realiza coisas, e a partir do efeito que suas ações vão ter na prática, ele recebe novas informações que retroalimenta essa base de experiências. Isso tudo acontecendo ciclicamente é aquilo que a gente chama de máquina de aprendizado. Hoje nós temos isso muito no campo financeiro, no campo do atendimento ao cliente, no campo do e-commerce. Ou seja, nós temos robozinhos, que são esses algoritmos, que comem informação de bases grandes e se alimentam de informações que são os feedbacks que tem no dia a dia para aprender a lidar com o ser humano ou com outras máquinas de uma maneira mais precisa ou menos incerta. Por exemplo, imagina que a gente tem uma máquina de aprendizado e essa máquina de aprendizado absorveu uma base histórica onde, nessa base histórica, duas premissas se consolidaram, que é, na verdade, uma premissa: animais devem ficar presos. Então, esse algoritmo começou a pensar baseados nessa premissa. Animais têm que ficar presos. E aí, alguém submete esse algoritmo para a classificação de vários cenários. E num desses cenários, nós temos animais soltos. Significa que, se a máquina aprendeu que os animais devem ficar presos e alguém apresenta para a máquina que existem animais soltos, ela vai classificar isso como algo errado. E ela vai pegar esse padrão, vai retroalimentar sua base histórica e vai entender que ela está indo no caminho certo. Porque se ela aprendeu que os animais devem ficar presos, ela recebe a informação de que animais estão soltos, classifica isso como algo errado, então ela está fazendo certo. Porém, quanto mais a máquina repete isso, mais sólido
fica, entre aspas, na cabeça dela que ela está fazendo certo. Lembra lá da primeira aula? Nós temos crenças, DNA, experiência e princípios e valores. Mas tudo isso conflitando, as coisas ainda muito tortas. Só que se a gente repete, é como se nós estivéssemos pegando a água, mudando o estado dela e fazendo aquilo virar sólido, virar gelo. E o gelo é muito mais difícil de manusear do que a própria água, por uma questão de maleabilidade, de flexibilidade. O objetivo aqui é levar-nos a pensar como que, à medida que nós vamos aprendendo, a gente vai ficando, entre aspas, mais inteligente. Mas isso não é bem assim. Quando nós fazemos uma analogia, apenas para constar, com relação ao que nós vimos anteriormente de consciente e inconsciente, a parte da máquina de aprendizado que faz a classificação ou que realiza as ações, nós poderíamos entender que isso equivale ao nosso consciente. Porque ali não estão as memórias, ali não estão os padrões, ali o que nós temos é alguma lucidez, que no caso da máquina são os algoritmos, e os comandos que ela dá para executar as ações, que nesse caso é o processo de classificação dos animais soltos como algo errado. E quando a gente vai ver todo o back-end, tudo por trás disso, é o equivalente ao nosso inconsciente. Por exemplo, lembra que nós temos uma base de informação onde tem um monte, 1 milhão, 1 trilhão de bytes que falam assim, animais devem ficar presos. E além disso tem o processo de retroalimentação, que vai sempre falando, você está certo, se animais estão soltos, você deve classificá-los como animais que devem ficar presos. Isso é aquilo que a gente não vê, ou não vê com os olhos da mente, que é o que está no nosso inconsciente. Ok? E essa sacada que a gente está colocando aí, ela é importantíssima. Tem um erro aí, tá? Ao invés de quantos é quanto. Quanto mais repetimos um padrão, mais verdade absoluta ele se torna no cérebro. Por exemplo, imagina que você trabalhou 15 anos numa empresa onde a empresa tinha uma cultura de comando e controle fortíssimo, que é um controle e comando fortíssimo, poderíamos dizer que é aquele eu mando, você obedece e não discuta. Se você ficar imerso numa realidade dessa durante 15 anos, aquilo passa a ser parte de você. Lembra que a gente falou que quanto mais a gente retroalimenta o nosso inconsciente com informações, independente de nós estarmos lúcidos para criticá-las ou não, aquilo passa a ser parte de nós, passa a ser verdade absoluta. Quanto mais nós repetimos, mais solidificado fica. É como a criação de um hábito. Hábito é igual a repetição. Quanto mais a gente repete, mais fácil é fazer, porque entra no automático, ou seja, torna-se hábito. Mas um hábito pode ser ruim ou pode ser bom. A maioria de nós possuem hábitos ruins. Se os padrões repetidos são bons, podemos chamar de virtudes. Quanto mais, melhor. A isso damos o nome de ciclo virtuoso. Se os padrões são ruins, os padrões repetidos, podemos chamar de vícios. Quanto mais, pior. É aquilo que nós chamamos de ciclo vicioso. Para alterar a mentalidade, que é o processo do mindset, ou o mindset em si, é necessário reconstruí-la. Cada tijolo colocado tem que ser substituído. Não dá para trocar a parede de uma só vez, pois a natureza não dá saltos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu, por exemplo, era pequeno, infância e início de adolescência, eu achava que, se eu quisesse alterar alguma coisa no meu jeito de pensar ou jeito de fazer, bastava eu entender que, a partir de um dado momento, eu vou fazer diferente e vou pensar diferente. E aí eu fui tentando realizar isso na minha vida com muita frequência, porque eu me achava um pouco onipotente. E aí eu fui vendo que eu sempre quebrava a cara, que eu me frustrava muito. E aí começa a entrar uma série de complexidades no campo da mente, que nos mostra que realmente nós não conseguimos fazer tanto do jeito que pensávamos. Aí, à medida que eu fui amadurecendo um pouco, ficou claro para mim, e isso a própria ciência explica, que
Se eu criei uma parede com 30 tijolos, eu não posso ou não devo derrubar essa parede, porque isso não gera boas consequências e se é que gera algum resultado de valor. O que eu preciso de fazer é tirar tijolinho a tijolinho, trocar por outros tijolos, passar uma nova argamassa, pintar de cor diferente e então eu passo a ter uma nova realidade. Com a mentalidade é a mesma coisa. Se durante 10 anos ou 15 anos nós aprendemos que comando e controle fortíssimo, ou seja, um manda, o outro obedece e ponto final. Se nós aprendemos que isso é a melhor forma de se fazer e é a única forma de se fazer, não adianta nós cairmos de paraquedas dentro de uma startup que pensa diferente, que tem uma estrutura horizontal e achar que a gente vai se adaptar no primeiro momento. Pelo contrário, a gente vai ter uma disrupção, e disrupção em termos mental não existe. A gente vai ver muito sobre isso aqui no curso. É pouquinho a pouquinho e devagar e sempre. Então é importante entender que não tem como eu substituir uma ideia por outra ideia. Eu preciso de transformar. É um pouco daquilo que Lavoisier, que foi um químico do século passado, trouxe na sua grande máxima, onde ele fala que nada se cria, nada se copia, tudo se transforma. E por onde começar? Nós falaremos pontualmente aqui no curso, em várias aulas, um pouco sobre filosofia. Eu gosto muito de filosofia, por isso que eu sempre trago para o campo da engenharia de software, para o campo da engenharia de processos, produtos e etc., os campos no qual eu estou envolvido profissionalmente, eu sempre trago a filosofia para nos levar a pensar. Sócrates, provavelmente você já ouviu falar, foi um grande filósofo, talvez um dos maiores filósofos que nós tivemos na Terra, de notícia que conhecemos, ou seja, que a história nos contou. E Sócrates, ele era tido como o homem mais sábio encarnado na Terra à sua época. E de onde vinha a sua sabedoria? Existe um caso em que, certa vez, Sócrates foi até o oráculo de Delfos. Depois você pesquisa sobre o que é oráculo, é bem interessante. E lá no oráculo, o oráculo diz assim para Sócrates: Sócrates, você é o homem mais sábio da Terra. E aí Sócrates meio que perguntou: mas eu não sei tudo, como eu posso ser o mais sábio? Então o oráculo disse para Sócrates: você é o mais sábio porque você reconhece sua ignorância. E daí que veio a famosa frase: só sei que nada sei. Ou seja, Sócrates tinha plena convicção de que ele não sabia todas as coisas. E por ele ter essa postura de humildade em relação à sua ignorância, é que ele foi dado pelo oráculo de Delfos como o espírito mais sábio encarnado na Terra à sua época. Quando nós falamos que sem reconhecer a ignorância não há como iniciar a alteração de mindset, é porque se você não achar que precisa de mudar, você não vai nem começar a mudança. E para você entender que precisa de mudar, é porque você reconhece que existem lacunas a preencher. E isso é a ignorância positiva, que todos nós precisamos de saber que temos e que se não quisermos nos manter na zona de conforto, nos padrões antigos, nos comportamentos antigos, nós precisamos de fazer isso se tornar coisas positivas na nossa vida. É isso. Vamos à próxima aula. Eu espero que você tenha compreendido um pouco mais sobre como que a questão do mindset é complexa e como que nós precisamos de revisitar, através de inputs ou de comandos do nosso consciente, o nosso sub ou inconsciente a todo momento, para conseguirmos configurar nossa mente de uma forma diferente. Qualquer dúvida, fico à disposição no grupo do Facebook, ok? Muito obrigado e um grande abraço.